Vamos lá? Abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Eu estou muito inclinado ainda, a gente está numa série chamada Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. E quando a gente está num período de série na igreja, a maioria das inclinações de pensamentos e palavras vai para esse sentido. E hoje o tema dessa palavra é: saia e eu te mostrarei. Então, uma ação: saia e eu te mostrarei. Mostrarei o quê? Vamos lá? Vocês estão comigo? Amém. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes ou parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um povo grande e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram a Canaã e lá chegaram. Vamos lá? Quando eu falo saia que eu te mostrarei, a presença de Deus sempre produz movimento. Quando a gente vai para o início da Bíblia, gente, Gênesis, você vai ver que está lá Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Só que vai falar que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Por mais que a terra já era um caos, nós servimos um Deus de movimento. A presença de Deus nos traz movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente fala de uma ação. Quando a gente fala de uma ação, é a partir de uma palavra ou de algo que foi gerado em nós, para que tomemos essa ação. Por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés, gerou um movimento. Moisés saiu do deserto. Quando Deus chamou Pedro, teve um movimento. Pedro saiu do barco. Quando Deus chamou, por exemplo, Mateus saiu da coletaria, né? Saiu desse lugar que ele cobrava impostos. Quando Deus chamou Lázaro teve um movimento, não teve? Então, nós servimos a um Deus de movimento. Diga comigo: eu sirvo um Deus que é de movimento. E quando eu falo movimento, eu não estou falando de um movimento eclesiástico. Eu não estou falando de um culto que fazemos ou de uma ação que fazemos. Não, eu estou falando de palavras que o Senhor libera a nós. E muitas das vezes nós não estamos vendo acontecer, porque nós não saímos de lugares que Ele já determinou para nós sair. A palavra foi muito clara para Abraão. E a palavra foi: Abraão, saia da tua terra. Sai do meio dos seus parentes. Sai da família do seu pai. A palavra foi clara. Nós servimos a um Deus que nunca vai nos deixar parados. Todas as vezes que eu percebo
que eu estou acomodado demais ou que está muito assim, eu falo, meu Deus, o Senhor está querendo algo. E isso não é ativismo. Ativismo é quando você faz, e aquilo, você está ali e, cara, você vê, você já está cansado, você não tem mais a presença de Deus. Não, eu estou falando de até mesmo no meio do ativismo. Deus fala bem assim, sai, que tem hora que Deus vai falar, cara, e não confunda, gente. Talvez se você tem trabalhado bastante na igreja e tem sido por um propósito, não é ativismo. Ativismo é quando alguém faz algo de forma desenfreada e só porque está precisando, na necessidade, você está cansado. Então, nós servimos a um Deus de movimento, que nos tira da inércia, mas também nos tira do ativismo. Amém? E quando eu olho para essa palavra, tem um contexto histórico. Porque eu fiz questão de ler com vocês um pouquinho à frente, em dizer que quando Abraão partiu, ele levou Ló, ele tinha 75 anos e ele saiu de Harã. Só que quando nós lemos, projeta para mim Gênesis capítulo 11, versículo 31, nós precisamos entender aonde que era a terra de Abraão, aonde eles se situavam. Terá tomou Abraão e o seu filho Ló, o seu neto e o filho de Harã, e Sarai sua nora e mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Uz para, ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. Então, qual era a cidade que eles estavam? Uz. Quando nós pesquisamos e a arqueologia bíblica, arqueólogos, vão dizer que nas escavações de Ur dos Caldeus, eles perceberam que nessa cidade existia uma estrutura muito boa. A estrutura era tão boa que nessa cidade já tinha sistema de esgoto, as casas já eram casas diferentes, já tinham ensino, comércio forte, já tinham homens que buscavam, estudavam a astronomia. Então, Ur dos Caldeus era uma cidade muito rica. Só que, além de ser muito rica, Ur dos Caldeus era uma cidade muito idólatra. E quando nós olhamos para isso, o principal deus na época, segundo os estudiosos, era o deus Sim, e esse deus era o deus da lua. Tanto que existia na época muitos igurates, que eram os templos, que adoravam esses deuses da lua. E tanto que quando a gente estuda o povo egípcio, a gente vai perceber que os deuses deles são esses, são Sol, é Nilo. Então, esse povo adorava a muitos deuses. E quando Deus chega para Abraão, Deus está pedindo para Abraão um movimento. Josué, capítulo 24, versículo 2, vai dizer que... Josué 24, 2, para a gente ler juntos. Vocês estão aí comigo? Josué 24, 2. Disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros. Eu fiz questão de ler com vocês Gênesis 11, 31, que fala que eles já adoravam outros deuses. Lá na frente, Josué, quando está discursando com o povo, falando para eles que ele vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, isso vem lá de trás. O pai de Abraão era idólatra. Então sabe o que ele está dizendo? Que a família de Abraão era idólatra. Não era só Ur dos Caldeus que era idólatra, a família de Abraão também era. Aí eu estou fazendo um pano de fundo para você entender porque Deus disse para Abraão, sai. E só depois que você sair é que eu vou te mostrar.
Tem coisas que Deus já desenhou um contexto da sua vida. Tem coisas que você olha e fala que é muito boa. Mas tem coisas que Deus já falou bem assim: sai um pouco desse celular. Ah, mas é muito bom. Lá eu vejo astronomia, lá eu vejo casas bonitas, lá eu vejo isso, Ur dos Caldeus também. Mas eu disse para Abraão: saia. Nós vivemos uma geração que reclama muito da onde está, mas nunca se movimenta para lugares para onde Deus de fato quer os levar, porque sabe que nesse movimento existe coisas para deixar. Nós sabemos que todo movimento tem um gasto calórico, sim ou não? Tanto que eu estou andando, e esses dias eu medi o tanto que eu ando no altar, eu falei: misericórdia. Esses dias eu terminei aqui meio passando mal, tanto que eu ando para lá e para cá. Eu ando, gente, eu tento ficar parado, mas tudo que você vai gerar movimento nesses dias vai ter um gasto, vai ter um preço. Você está disposto a deixar? Está disposto a pagar um preço? E toda vez que eu falo em pagar o preço, eu nem gosto de falar muito pagar o preço, porque, cara, Cristo já pagou o maior preço. O que nós precisamos simplesmente, às vezes, é obedecer. É parar e dizer: Senhor, tá bom, o Senhor mandou eu ir, tá beleza, eu vou ter que deixar coisas, mas eu assumo uma responsabilidade, porque eu quero ir para o lugar que o Senhor quer me mostrar. Porque tem lugares que Deus ainda nem disse como é, o endereço, o CEP, mas Deus só falou: sai. E se Deus falou sai e você está assim, mas para onde? E você não saiu, você já está em desobediência. Já parou para pensar nisso? Se Abraão ficasse assim: para onde? Para onde? Deus vai falar bem assim: Abraão, tá falhando, cara. Mas vamos seguir, vocês estão comigo? Abraão teve um pai. Qual o nome do pai de Abraão? Terá. Quando vai se pesquisar, Terá, ele não tem uma definição tão abrangente do nome dele. Mas o que é mais colocado como definição do nome de Terá é atraso. Por que atraso? Quando nós lemos Gênesis 11:31, vai dizer que eles saíram de Ur dos Caldeus, que era essa terra muito boa, que estava tudo lá. Só que eles chegam e eles saíram em direção de onde? Para Canaã. Não foi isso? Só que eles chegaram em Canaã. Quando chegaram numa cidade de Harã, eles pararam ali. Sabe o que Terá revela para nós? Um atraso. Algo que era para eu já ter ido. O movimento de Deus era lá atrás para ter começado no pai, só que o pai para no meio do caminho. Se o pai para no meio do caminho, quem para com ele? Deixa eu te falar uma coisa, pai, mãe que está aqui. O movimento seu de hoje também é o movimento do seu filho hoje e amanhã. Tem coisas que eu decidi viver no Senhor, não é nem só mais por causa de mim, né? E nem mais por causa da Patrícia. Tem coisas que é por conta da Bela. Tem coisas porque são sofrimentos que eu quero evitar nela amanhã. E eu tenho certeza que muitos aqui. Então, se Deus mandou, vai. Só que, eu vou parar aqui porque tá muito... Eu tô atrasando. Terá é uma espécie de alguém que agora ele atrasa. Ele começa obedecendo, mas ele termina acomodado. Porque ele morre nesse ambiente. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não está chamando, gente, uma geração acomodada. Deus está chamando uma geração com propósito. Deus está chamando homens e mulheres que vão olhar para tudo que Ele está dizendo e falar: Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas eu decido seguir. Eu decido seguir. E eu sou assim, vocês sabem, sempre tem uma música na minha mente, né? E não é combinado, eu estou pregando às vezes e eu lembro assim: meu Deus, era isso que eu cantava antigamente. Antigamente a Cassiane cantava bem assim: eu sei que... Como é? Eu sei que a tua vida por aí não é fácil de seguir.
Aí, ó, vocês conhecem. Chuvas de bênçãos ele tem pra ti. Terminou. Você tem que lutar. Então levante e use a sua. Parece que a vida deles acabaram ali, né? Não pense que a vida acabou. Não diga que a vitória nunca vem. Então, preste bem atenção. Abraão, ele precisava romper um ciclo. Só que para romper esse ciclo, a vida não seria fácil. O caminho não seria fácil. Mas avante ele tinha que ir. O caminho, gente, e vamos lá, nós não vivemos um evangelho de facilidades. Nós não vivemos um lugar, nós não pregamos aqui domingo sobre Jó. E cara, a vida de Jó não foi fácil, mas no final das contas, qual foi o cerne de tudo? Jó ter recebido o dobro? Não, é ele olhar e dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te viram. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus quer te mostrar coisas que você ainda não viu, mas você só precisa sair de lugares que Ele já mandou você sair. Eu converso com pessoas que já têm respostas certas. Aí eu converso, não, Deus já falou isso comigo. Ué, por que você está falando comigo? Não, pastor, eu falei, se Deus já falou com você, quem sou eu? Você só precisa fazer uma coisa, saia desse lugar. Rompa um ciclo. Quebre, tem coisas que você precisa colocar como disciplina na sua vida. Ah, é o celular que me atrapalha. Eu vou fazer o seguinte, então de manhã eu vou acordar e eu vou fazer esse exercício, eu vou deixar ele de lado, eu vou orar a Bíblia. Se é o primeiro que eu pego, eu não vou pegar. Aí para eu não pegar, cara, desliga ele, faz o que você tiver que fazer, porque quando você tentar pegar, ele está desligado. Então eu estou ligado, Senhor, eu vou orar. Faz alguma coisa. Mas sai, porque a responsabilidade é quem? É minha e sua. E nós queremos ter uma igreja, pessoas que têm um coração de verdade no Senhor, que vão viver a promessa total, porque Abraão teve que viver 3 renúncias. Quantas renúncias? 3, ele teve mais, mas eu quero citar 3. A primeira delas, saia da tua terra. Terra fala de conforto. Eu fiz questão de mostrar a terra dele antes era Ur, por mais que ele estava em Harã. O lugar que o coração dele estava era Ur. Então preste bem atenção. Ur tinha tudo que eu te falei. Ur tinha astronomia, tinha sistema de esgoto, tinha casas belas, tinha ensino, tinha aquilo, tinha templos, porque ainda o povo ficava assim, que Deus, que Deus? Não, nós já estabelecemos um Deus para nós, o nosso Deus é a lua e tal. Então, Abraão, ele precisa entender que sair da terra é sair de lugares que parecem bons, mas quando ele decide sair, Deus mostra algo maior para ele. Vocês vão entender aonde essa mensagem vai chegar. Porque fala de conforto. Sair da terra fala de quê? E a gente gosta de conforto, não gosta? É comprovado que o ser humano ele gosta de 3 coisas. O ser humano gosta de prazer, dormir e comer. É 3 coisas comprovadíssimas que o ser humano, porque treinar ninguém gosta. Aí, eu gosto. Eu sabia que alguém ia levantar, eu gosto, né? Mas estou falando para vocês que das coisas que a gente gosta. Conforto.
Quando você fala de comer, é bom? Você sentar ali... Gente, e pensa comigo, o tal da comida é assim. Se você... não, enjoei do churrasco. Aí vem a sobremesa. Aí enjoei da sobremesa. Aí vem um abacaxi para dar uma... né, tal. Daqui a pouco você come de novo. Tem um meio de sempre estar ali, sim ou não? O prazer é a mesma coisa. O descanso, quem gosta de morrer, não de dormir? Tem gente que morre, né, gente? Deita assim, ó. Ai, meu Deus. Né? Esses dias eu até falei, eu tô tomando magnésio, dose dupla para eu dormir melhor. E graças a Deus eu tô dormindo bem. Mas a gente gosta. Mas Deus tem hora que Ele nos tira do conforto. Sabe, Deus quer levantar uma geração de novo. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deus quer levantar uma geração que, se Ele colocar no seu coração, saia da terra, saia da cama, saia do conforto. Eu quero você 5 horas da manhã, todo dia orando e falando comigo. Eu quero crer que você vai atender esse chamado. Amém? Pastor, 5 horas para mim é tranquilo. Pastor, eu oro, então talvez a sua terra é outra coisa, seu conforto é outra coisa. Deus só está chamando para você sair de lugares que está muito confortável para você. Que está muito tranquilo para você. Vamos seguir? Eu quero ser rápido aqui. Saia da sua parentela. Porque quando ele entende que é sair do conforto, tem que sair dos parentes. E parentela fala de vozes. Sarai era fértil? Não, gente. Ela era estéril. Sabe o que eu imagino? Eu imagino. Sai da tua parentela, Abraão, porque eles não vão acreditar no que eu vou te falar. Enquanto eles veem esterilidade, eu já vejo uma grande nação no ventre da sua mulher. Então, um parente é os dentes. Toma cuidado, Abraão. E, gente, preste bem atenção. Daqui a pouco pega um corte da palavra do pastor, né? E fala, joga, o pastor mandou deixar os parentes. Não. Sabe o que a gente está falando aqui? A gente está falando de opiniões. A gente está falando de rótulos que dão pra gente. Estão falando disso. Esses dias eu estava conversando com uma jovem que vai casar aqui na igreja. E eu falei bem assim, tome muito cuidado nesse ambiente, vocês são novos. Vocês já ouviram palavras assim, não já? Eu perguntei a eles. Vocês estão novos, 20 anos vai casar, pra quê, menino? Casamento, não é isso, gente? E quem mais fala isso às vezes é quem? Parente, quem tá perto. E aí eu falei bem assim, eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Patrícia, um parente meu chegou e falou, dou 3 meses. Aí eu noivei, eu não dou 4 meses. Aí eu casei, mas vai terminar. Aí eu olhei e falei bem assim, rótulos, opiniões, vozes que nós precisamos deixar. Deus nos tira de um ambiente aonde a promessa nunca seria alimentada. Tem lugares que Deus quer te levar porque a promessa vai ser alimentada. Gente, aí você quer um lugar? Vai para a palavra, promessa é alimentada. Vai para a oração, a promessa é alimentada. Porque os lugares que você está muitas das vezes olhando não alimenta a promessa. Não alimenta. Os meios que eu estou convivendo não alimenta a promessa. Mas é meu amigo, é mais do que meu parente. A Bíblia diz que existe amigo mais chegado que irmão. Então é meu irmão e tal. Só que às vezes essa pessoa ela está te tirando do propósito, ela te tira do foco. Você ouve opiniões e não ouve a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nesse ambiente onde Deus fala, sai que eu vou te mostrar. Ele está dizendo assim, saiu da terra, tem mais um lugar para você sair. Sai do meio das opiniões. Vem para minha palavra. O que nós precisamos esses dias? Caminhar sobre a palavra que o céu está liberando sobre nós. A internet tem muitas opiniões, sim ou não?
A internet tem muitos rótulos, a internet tem tanta coisa. Sai desse lugar. Deus, ele tem um lugar para você, e esse lugar se chama o Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos nele, nós conseguimos enxergar além, querido. O casamento que talvez é ruim, você enxerga em Cristo é melhor. Os filhos que talvez para os outros é problema, você olha e fala, não, são flechas, e nós queremos para que essas flechas sejam polidas. Por exemplo, às vezes a gente vai conversar com alguns cristãos, né? E, gente, entendo o que eu vou falar, não tem problema, desde que você tenha um entendimento muito claro. Ou uns digam, não quero filho não, ou um só, Deus me livre. Deus me livre de filho e tal. E eu querendo mais um. Deus me livre. Aí eu olho para isso. Por que isso? O mundo está cheio de opiniões. De que filho dá problema, que filho é isso. Enquanto isso, no mundo, tem gente dando filho para o tráfico, para a prostituição, e está nascendo um monte. E a gente com pensamento, que gasta muito, é fralda. É assim ou não é, gente? Aí, será que é porque eu quero cumprir um propósito? É porque eu estou ouvindo muito a voz da sociedade, da internet ou do mundo? Então entenda o que eu estou te falando. Se o propósito de Deus sua vida é um filho, amém, é isso. Se eu falei assim, se for um filho, amém, tá tranquilo. Mas se for mais, que seja flechas na mão de um arqueiro. Mas para isso nós temos que sair de ambientes aonde não alimenta a promessa. Existem ambientes aonde a promessa, ela morre muito mesmo antes de nascer, gente. Tem promessas que Deus quer liberar, mas tem ambientes que nós estamos e nós não acreditamos mais nas promessas. Tem lugares que nós vivemos que nós não mais acreditamos nas promessas. Por exemplo, aqui eu não vou falar mal, entendo o que eu vou falar. Quando eu fui fazer uma especialização em teologia, eu fui para um seminário bem reformado. E no seminário reformado, eu comecei a aprender muita coisa, até sobre o cessacionismo, que os dons pararam, que isso parou e tal. E eu venho de um ambiente onde eu vi, aonde eu criei e aonde eu vi Deus fazendo muita coisa. Só que eu entrei para esse ambiente e eu falei bem assim, a partir de hoje realmente acabou. Até que eu fui me tornando alguém que não acreditava mais. Até que daqui a pouco Deus foi abrindo os meus olhos e me mostrando, ainda existe dons. Por mais que a massa fez com que isso fosse diminuído na verdade, por conta dos exageros, existe ainda os profetas, existe aqueles que carregam. Ontem mesmo na escola de líderes nós falávamos de uma situação que aconteceu aqui na casa, que, cara, aquilo quando eu olhei eu falei, obrigado, Jesus. Porque não é um homem normal que poderia falar o que eu ouvi da situação que nós vimos. Então eu estou te falando o quê? Tem lugares que Deus vai falar bem assim, sai, cara. Sai porque eu tenho algo maior para você. A gente limitou Deus a uma teologia. Não tem mais. Então, vamos lá, vamos buscar Deus até que a gente vê que, não tem, porque Ele não tem, ou eu que não estou buscando. Não tem, eu que não estou orando. Não tem, ou é porque eu decidi colocar Deus no meu quadrado, decidi colocar Deus dentro dos meus parentes, das opiniões. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Saia que eu vou te mostrar. Terceira coisa. Abraão saiu da casa do seu pai. Porque enquanto falava de conforto, enquanto parentela falava de opiniões, rótulos, sair da casa do pai é mais profundo. Porque não era mudar de um endereço. Era quebrar uma herança espiritual. Meu pai serve a muitos deuses. A família que eu vim tem isso.
Eu carrego uma maldição hereditária. Deixa eu te falar, eu até acredito em maldição hereditária até chegar à cruz do Calvário. Porque quando chega na cruz do Calvário, a gente entrega tudo. Não existe maldição que é maior do que aquele que entregou e se quebrou. E ele se fez maldição por nós. Então não adianta eu carregar falas. Não é porque minha família tem uma maldição hereditária, por isso que eu sou assim. E você vai ficar maldito a vida inteira, sendo que ele foi maldito no madeiro por nós? Então a palavra é: sai da casa do seu pai. Quebra uma herança espiritual. Ah, minha família tem isso. Não, Senhor, eu não vou viver isso. Eu vou viver tudo que o Senhor tem para nós. Sabe o que é isso? Josué 24 mostra que Terá servia outros deuses. Abraão não precisava sair apenas da casa. Ele precisava sair da cultura, da mentalidade, da idolatria. Ele está falando assim: sai, cara. Sai de vez. É igual o solteiro, né? Quando tem ainda os contatinhos e precisa sair. Ah, não, é porque não é nada. E comigo é assim, quem conversa comigo sabe disso. Corta isso, cara. Ninguém tropeça em pedra grande, tudo começa pequenininho. Isso pode ser uma herança da sua família e você vai carregar isso, porque é só uma mensagem, é só um contato, é só aquilo. E Deus está falando bem assim, é uma cultura, é uma mentalidade que precisa ser quebrada. Por exemplo, eu vejo gente falando bem assim: ah, mas eu não consigo isso na minha vida. A gente está no curso de liderança esses dias. Você não consegue, ou você que não quer treinar para viver o que Deus tem para você? Porque Jeremias falava que ele era uma criança, e Deus falava bem assim: beleza, eu vou te treinar, eu vou colocar palavras na sua boca. Moisés falava: ah, é pesado, então beleza, eu vou chamar alguém para vir no seu lugar. Mas você que tinha que falar, porque depois lá na frente dá problema. O que falou Arão faz o bezerro de ouro, porque o povo começa a escutar quem está falando. Então, Deus quer levantar pessoas disponíveis a sair de heranças que adquiriram para viver o propósito do céu. Desde quando eu entendi isso, querido, eu falei: eu preciso romper um ciclo na minha vida. Eu preciso romper de até mesmo lugares que eu falei: nossa, eu sou isso. Ah, eu sou... Tem quando você é de tal igreja, aí você fala: eu sou tal, aí você se denomina: não, eu sou cristão e estou frequentando na família Alicerce. Eu não sou da família Alicerce, eu sou de Cristo. Porque senão a gente vira um alicerçaniano. Existe assembleiano, alicerciliano. Barrar até meu cadastro. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi for, ouvirei de tudo, eu te abençoarei. Tem gente que já saiu fisicamente, mas espiritualmente está no mesmo lugar. Tem gente que já saiu fisicamente, mas emocionalmente está lá. Qual era o elo emocional dos hebreus quando saíram do Egito? Comida. Não era o elo emocional? Nós estamos aqui, mas lá a gente tinha alho poró, lá a gente tinha cebola. Que comida boa, né? Para nós hoje, por lá, nós tínhamos Mac, lanche feliz, né? Burger, né? Aí a gente fica emocionalmente preso a um lugar. Sabe que tem gente que não vai romper em lugares que Deus está colocando porque não saíram espiritualmente, emocionalmente de lá. Esses dias, mamãe está aqui. Eu amo a minha mãe, gente. Minha mãe é um presente de Deus na minha vida, né, mãe? Minha mãe, e aonde que eu vou assim, hoje mesmo eu estava ali e está minha mãe. Eu falei: ah, minha mãe. Quando eu olho para ela, eu tenho que dar um abraço, bênção, mãe. E como isso é precioso para mim. Mas eu lembro de uma vez que eu tive que sair da igreja a qual nós sempre crescemos, né, mãe? E minha mãe um dia até olhou para mim e falou: meu filho,
toma cuidado. Talvez você está querendo a porta larga, isso, aquilo, outro. Eu lembro que eu olhei e falei bem assim, mãe, não, eu estou indo porque eu quero algo mais de Deus. E eu tenho certeza que juntos com a nossa família nós serviremos ao Senhor. E eu serei um homem a qual Deus quer. Você acha que não doeu? Olhar para minha mãe, olhar para minha casa, mas romper um ciclo. Aí hoje quando eu vejo minha mãe com a gente caminhando, gente, isso é uma alegria. Uma alegria, porque minha mãe teve que romper, né, mãe? Com tantos ciclos da religiosidade, com tantas coisas, e nós ficamos presos. E hoje eu olho e falo, Senhor, obrigado, porque o teu amor nos liberta e nos mostra algo muito maior do que a religião, do que a placa de uma igreja. Eu poderia estar aqui pregando uma palavra dizendo para você, sai, porque quem sai tem isso, tem aquilo outro, querido. Quem sai tem gasto, é movimento, é renúncia. E não existe ganho sem antes renunciar. Quer viver algo maior? Decida deixar. Estou olhando para muitos aqui esses dias que eu estou olhando e falando, esse cara, estão decidindo deixar. E cara, permaneça, mulher, permaneça. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar. Porque o chamado de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. O chamado de Deus é sem mapa. O chamado de Deus ainda não tinha GPS. É só sai. E quando a gente sai, começa a aventura, sim ou não? A aventura das emoções. Poxa, mas Lara estava... O flerte ainda com o pecado, com as coisas. E Deus está dizendo assim, eu não mostro primeiro. Eu quero que você aprenda a valorizar a minha presença primeiro. Porque não adianta Deus te mostrar a terra e sendo que você não quer Ele. Tem muita gente que quer a terra, mas não quer Deus, gente. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer aquele que dá a bênção, que é a fonte da bênção. Aí a gente vai trocando. Aí por isso que Hebreus 11:8, vamos para o fim dessa mensagem? Hebreus 11:8. A Bíblia vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como... Qual herança que ele tinha que ele deixou? A herança da família. Agora Deus fala bem assim, ele vai receber como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha o versículo 9, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, porque ele sempre levantava quando Deus mandava levantar. Viveu em tendas. Abraão não viveu nas casas luxuosas de Ur dos Caldeus, ele viveu em... Porque Abraão era um homem de mãos abertas. Quando Deus falava bem assim, se move Abraão, Abraão se movimentava e ia. Sabe o que nós precisamos? Entender que Deus está chamando a gente para viver nessa terra em tendas espirituais, porque a nossa morada celestial ainda vai chegar. A nossa casa ainda vai chegar. Por isso que ainda a gente está em tendas. Por isso, querido, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Aproveite. Como é? Carpe diem. Carpe. É isso aí. Tinha um perfume assim também, não tinha? Ou tem? Eu sei que é um trem desse. Aproveita, vai pra cima. Por quê? Não tira o versículo não, varão. Por quê? Bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Eles viveram a mesma coisa. Fica com o texto para mim, volta, fica com o texto. A fé não caminha pela visão, mas a fé começa pela voz. Eu não estou vendo, ouça a voz. Esse dia eu vi uma dinâmica tão legal, falei, podia fazer no retiro da família. Estavam uns caras
Tava os pais assim do outro lado do lago e as crianças na cordinha e o pai chamando: filho, vem. Filho, você tá ouvindo minha voz? Segue a voz do papai. E dava certinho, as crianças iam, chegava no pai. E eu falei bem assim: cara, tem hora que é isso, Abraão não viu, mas a voz ele sabia de quem era. Gente, quem tá vendo Deus aqui, diga eu. Tá vendo? Tô vendo, pastor. Fala assim, pô, tô vendo, Deus. Tô vendo Deus em muitas coisas e tal. Mas quem tá vendo Deus literalmente aqui? Alguém, pensei que alguém ia falar, tô vendo, pastor. Eu olhar e falar, o quê? Natal, Papai Noel, cabelo branco e tal. Chegou alguém aí, né? Cara, a gente tá servindo alguém que a gente ainda não viu. Já parou pra pensar nisso? Ô, gente, eu não vi Jesus, eu já tive uns insights assim, de clarões, mas se alguém me disser assim, cara, eu vi literalmente Jesus, eu vou falar bem assim: o que você não foi transladado? Literalmente? Que você não foi morto? A gente está seguindo alguém que a gente nem viu. O irmão que era convertido, não, vou falar isso não. O irmão que fez uma música um tempo atrás, ele falou: saudade de alguém que eu ainda nem vi. Já parou para pensar nisso? E quando eu olho para isso, eu vejo a fé não caminha pela visão, a fé caminha por onde? Que voz você está ouvindo, querido? Que voz você está ouvindo? Aí, é isso. Deixa Deus falar o seu coração. O que Abraão precisava ver? Já parou para pensar? Sai da terra, vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Será que era só o lugar? Gálatas 3:8 diz para a gente que não era só um lugar que ele precisava ver. Leia isso comigo. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Por meio de por meio de vocês, todas as nações serão. Sabe o que Deus está dizendo? Que Abraão foi alguém que ele, prevendo a Escritura. Ah, pastor, então Abraão viu o dia do Senhor, viu? Enquanto você está achando que Abraão precisava ver Canaã, não era Canaã que ele precisava ver não, querido. A Bíblia não dá caminho sem ponto, não. Depois ela vai revelando. João 8:56, olha isso. Os fariseus estão discutindo com Jesus, o escriba: ah, você é maior que Abraão? E ele disse assim: Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. E ele viu e se alegrou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Mais do que Canaã, Abraão viu o dia do Senhor. Abraão viu coisas que nós não vimos. Abraão foi o primeiro homem a enxergar o evangelho de Cristo sendo pregado ao mundo. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você sai de lugares que Deus manda você sair, Ele te mostra coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amarara, se coloque de pé. Entenda algo nessa noite. Deus mostra para aqueles que saem. Deus mostra para aqueles que estão saindo de um lugar. Talvez você está olhando e Deus está falando: só sai, você vai ver coisas que você nem imagina. Você vai ver coisas que seus olhos ainda não viram. Entenda isso nessa noite. O Senhor está chamando para você sair, só sai. Só deixa. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar aqui nessa noite? Faça uma reflexão, querido. Faça uma reflexão. Eu, quando estava olhando para essa palavra, tantas coisas o Senhor falava: deixa isso aqui. Move em direção disso aqui. Porque você serve a um Deus de movimento. Ele está te chamando para sair. Ele está te chamando para ir além. O que você precisa deixar hoje? Será que é religiosidade?
Será que é o culto que você acostumou? Será que foi a forma que você idealizou o culto? Eu gosto do culto desse jeito, daquela forma e tal. E Deus está falando, sai, sai. Eu não sou Deus de liturgia, eu sou Deus de movimento. E Deus está nos chamando para ir além, 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 além. E mais fundo nele, mergulhar nele. Vamos lá, querido, existe uma graça de Jesus aqui nessa noite. E essa graça, ela é pedagógica. Essa graça nos ensina. Ela nos ensina a viver como Tito 2:11 vai dizer, de maneira justa, sensata nessa era presente, ensinando-nos a renunciar. Hoje a palavra é saia, renuncie, viva o propósito eterno do Senhor. Ele te chama para ser completo. Ele te chama para viver a eternidade. Então levante a sua voz nessa noite e diga, Senhor, eu te entrego, eu saio desse ambiente. Vamos lá, seja adorado através de mim.